Olá de novo e bem-vindo de volta ao nosso estudo do livro de Provérbios. Olha, às vezes me pergunto quantas vezes eu vou dizer isso antes de chegarmos ao final deste livro maravilhoso, mas é um prazer estar aqui hoje com vocês e estudar este livro maravilhoso. Agora, nas duas últimas lições, nós examinamos os paralelos entre a nossa passagem em Provérbios capítulo 3 e a pessoa de Cristo, e nós vamos continuar fazendo isso hoje. Porque em todas as coisas, jovens, de fato, me escutem. Em todas as coisas nós queremos enxergar, ver Cristo. Porque ao ver Cristo, nós vemos o nosso Salvador, vemos o nosso Deus. Ok, Provérbios capítulo 3 de novo, e vamos ler o versículo 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Agora, vamos ler aquela introdução que nós já lemos duas vezes, mas é importante porque eu de fato quero incutir isso aqui nesse processo do pensamento de vocês quando vocês estão pensando em Cristo sobre Provérbios. Eu escrevi aqui, ao longo do livro de Provérbios, existem semelhanças impressionantes entre a sabedoria, a compreensão, o discernimento e Cristo. Mas não significa que você pode substituir o nome ou a pessoa de Cristo. Que, olha, toda vez que você enxergar na palavra sabedoria. Nem significa que há paralelos exatos entre Cristo e a sabedoria, como é apresentado no livro de Provérbios. É provavelmente melhor olhar para ele como muitos estudiosos sugeriram. Que a sabedoria exibida em Provérbios é um tipo ou uma sombra da pessoa de Cristo, que é infinitamente maior. De fato é maior. Agora vamos voltar de novo. Olha, quando olharmos para a lei, o que faz a lei? Ela faz alguém entender corretamente, nos aponta para Cristo e a sua salvação. E nos diz, somos pecadores, que nós precisamos de um pecador, de um Salvador. Provérbios, basicamente, é a mesma coisa. Sim, podemos aprender com a lei sobre como nós devemos agir, como agir com retidão diante de Deus, podemos aprender da lei. Mas a lei não pode nos salvar. Da mesma forma, o livro de Provérbios, nós podemos aprender a sabedoria, mas o livro de Provérbios também nos diz que não somos sábios, não fomos sábios, fomos tolos e precisamos de um Salvador. Olha, tudo aponta para Cristo. Às vezes minha esposa, ela diz, eu sempre falo no superlativo, olha, tudo é maior, é o melhor sorvete que eu já tomei, foi a melhor vez que eu já tive ali, mas há um lugar onde eu simplesmente não posso exagerar, e essa é a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Sua importância, sua beleza, sua preeminência, eu não posso exagerar. Na verdade, eu sempre vou estar se enxergando bem abaixo. Eu nunca vou ser capaz de compartilhar com vocês como ele de fato é maravilhoso. E em certo sentido, a dor do pregador, olha, você sabia que o verdadeiro pregador, a dor dele, ele está sofrendo. É que as verdades das Escrituras são tão maravilhosas, e especialmente as verdades a respeito de Cristo são tão extraordinárias, que nós sabemos em cada sermão que nós vamos falhar. Nós simplesmente vamos falhar. Porque não compreendemos assim, apenas a pequena parte dele. Nós compreendemos apenas uma pequena parte dele. Compreendemos que às vezes é quase impossível compartilhar isso. Então, olhamos para Cristo como a verdadeira fonte de bênção. Que fora de Cristo nós não temos nada. Também vimos que ele é mais desejável do que todas as coisas combinadas no universo. E, rapidamente, no versículo 15, mais preciosa é do que pérolas, e tudo que pode desejar não é comparável a ela. Basicamente aqui a ideia é que se pegasse todos os seus desejos, todos os tipos de coisas diferentes, e colocar tudo isso junto, adicionando tudo isso junto, eles ainda não podem se comparar com o desejo que nós devemos ter pela sabedoria, com o valor e o valor da sabedoria. E quanto mais isso pode ser dito sobre a pessoa de Cristo.
Você já percebeu que às vezes, de fato, eu não sei o que você quer, você deseja coisas, então talvez quando você alcança isso, você percebe que isso não é de fato o que você precisava. Isso nunca será o caso com Cristo. Você nunca ficará desapontado, você nunca vai desejar Ele, tanto que Ele vai falhar em atender a esse desejo. Jovens, eu quero dizer, mesmo deste lado aqui do céu, na terra aqui, ó, onde nós vemos como nós estamos vendo assim, em um espelho escuro. Nós estamos no espelho escuro. Embora não vejamos muito de Cristo, aqui o que nós vemos e o que você pode ver enquanto caminha com Ele, isso ainda está muito além de tudo que você jamais pode desejar deste mundo. Agora, então, Ele é a fonte da verdadeira bênção, Ele é o mais desejável do que todas as coisas no universo combinadas, e Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte da vida. Aqui nós obtemos isso olhando o versículo 3, o capítulo 3, versículo 16. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. De novo, vamos apenas ir em frente e colocar Cristo aqui. Vida longa está em sua mão direita, e em sua mão esquerda estão riquezas e honra. Agora, no nosso estudo, nós fizemos anteriormente, apenas aqui nessa passagem, lembra? Lembre-se de como eu falei sobre a mão direita, que a mão direita é um lugar de preeminência. Eu acho que isso é muito importante, que ele coloca a vida na mão direita e dá a própria vida a preeminência, e em seguida ele coloca riquezas e honra na mão esquerda. Olha, tantos pregadores têm isso completamente torcido, ao contrário, não, tudo que eles falam é sobre riquezas. E facilidade, vida boa, e sua melhor vida aqui agora, e todas essas coisas diferentes, como se estivesse isso na mão direita. Mas não está na mão direita. Sabemos que Deus pode nos fazer prosperar. Sabemos que Deus pode nos ajudar. Sabemos que Deus nos cura. Sabemos que todas essas coisas maravilhosas que Deus pode fazer, de acordo com a vontade dEle. E quando for para o nosso bem e a glória dEle. E, no entanto, nada disso ainda se compara ao que está na mão direita dEle. E o que está na mão direita dEle? Vida eterna. Vida eterna. E vamos ver que é muito mais do que a duração dos dias. Eu só quero pular o lugar aqui onde estamos em Provérbios bem rápido. Eu estava trabalhando em uma passagem outro dia, no livro. E vamos em João, vamos apenas lá bem rapidinho. E siga-me se vocês puderem com a Bíblia de vocês, é sempre bom fazer isso. João capítulo 1. Agora, nós já passamos pelo fato de no começo ele era o verbo, no versículo 1, no início ele é a palavra, o verbo estava com Deus, a palavra era Deus, e sabemos que esse verbo, a palavra, está se referindo a Jesus Cristo e que ele é o Filho de Deus, que se tornou carne, e ele é a maior revelação de Deus ao homem. E nós sabemos disso. Mas veja também no versículo 4 do capítulo 1. A vida estava nele. Esta é uma declaração surpreendente sobre o Filho e também é uma das outras evidências de que ele não é um Deus menor ou um Deus com menos glória ou algo entre Deus e o homem, mas ele é o Filho de Deus, é Deus no sentido mais completo do termo, como o Pai é Deus, como o Espírito é Deus, a vida estava nele. Vocês se lembram quando eu falei sobre todas as bênçãos? Olha, que Cristo, ele é a fonte das bênçãos. E nós olhamos lá em Efésios, onde, olha, nele, no amado, no Filho, que todas as bênçãos de Deus vêm de estarmos nele, no Filho. Bem, durante toda a vida, vem de estarmos nele, no Filho. A nossa união com a pessoa de Jesus Cristo pela fé. Fora disso, não há vida verdadeira. Agora, eu sei, nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em uma cultura onde alguém pode dizer, como você ousa dizer isso? Bem, não diga isso, eu não sou cristão. Você entende? Todo mundo, de fato, assim, no mundo, ia gostar muito de mim se eu simplesmente mudasse o artigo definido para um artigo indefinido, O ou A, em vez disso de dizer Jesus é o Salvador, Jesus é o caminho, Jesus é a vida.
Se em vez disso eu dissesse, Jesus é um Salvador, Jesus é um caminho, Jesus é uma vida, Jesus é uma verdade, entre muitos outros salvadores e verdades e vidas, todos me aplaudiriam. O escândalo do cristianismo é que o cristianismo não diz Jesus não é um salvador, ele é o Salvador. Ele não é um caminho, ele é a única maneira de chegarmos a Deus, um único caminho. Ele não é uma fonte de vida, ele é a fonte de vida. E não apenas como um canal ou um conduto, ele tem vida em si mesmo. O que é incrível, este carpinteiro de Nazaré, este homem, Jesus, que andou sobre a terra aqui, ele não é uma mitologia, é uma história real. Ele caminhou na nossa terra, ele era Deus na carne, ele possuía vida em si mesmo. E por causa disso, ele tinha autoridade para abandonar aquela vida, ele tinha autoridade para entregar aquela vida, e ele tinha autoridade para retomar ela de novo, você entende? E isso é como eu posso dizer, isso é uma pessoa extraordinária de quem nós estamos falando. Ok, agora, de volta a Provérbios, diz que o alongar-se da vida está na sua mão direita. Agora vamos falar sobre a vida por um momento. Olha, alguém me disse há muito tempo, este velho homem, ele disse, a maioria das pessoas morrem 30 anos antes de serem enterradas. E o que ele quer dizer é que as pessoas desistem da vida, não vivem de verdade, elas apenas existem. Mas há um sentido em que, sem Cristo, essa é uma descrição de todas as pessoas. É apenas a existência. É um osso cru, uma existência sem vida. Agora, alguém pode argumentar, não, eu menti, cara, minha vida é tão boa, eu faço bem, todas as coisas boas, todos os tipos de coisas boas. Você não está falando sobre a vida como a essência da vida. Você está falando mais sobre coisas que você faz, entretenimento, distrações, você entende? Muitas pessoas têm muitas coisas, muitas pessoas fazem muitas coisas, e essas coisas funcionam como um tipo de entretenimento para preencher um vazio. Mas sem essas coisas, elas não têm vida. Mas Cristo veio, Jesus Cristo veio, o Filho de Deus, para nos dar vida. E eu quero que vocês procurem por um momento, vamos para João capítulo 10, versículo 10, vamos lá. João 10, 10. Ele diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, quem é o ladrão aqui? Bem, a maioria das pessoas imediatamente diz que está falando sobre o diabo. Na verdade, ele está falando sobre os falsos profetas. Direto e imediatamente ele está falando sobre os falsos profetas. Mas por trás disso podemos supor claramente que há uma referência para o próprio diabo. Agora, qualquer coisa que afirma dar vida, mas é uma distração de Jesus, a parte de Jesus Cristo, é de fato algo que rouba, mata e destrói. Jovens, me escutem. Aqui vão haver tantas coisas por aí, tantas distrações por aí, e tantas vozes que estão prometendo tantas coisas, mas no final elas vão ser como uma pedra no seu intestino, como areia na sua boca. Elas vão te deixar vazio. Poderíamos usar tantas metáforas aqui para dizer simplesmente que o que essas coisas afirmam ser capazes de dar para você é falso. Mas está em Cristo, e então só em Cristo. Esteja nele, você entende? Muitas igrejas hoje em dia, jovens, me escute, sim, existem boas igrejas e bons pastores e coisas assim, mas há muitos falsos profetas. Há muitos falsos profetas, há muitos falsos mestres e há muitos do que eu consideraria até bem intencionados, pessoas que são bem intencionadas, mas que estão mal direcionadas, pessoas que estão supostamente buscando a aparência de Cristo. Veja, vida abundante não é encontrada na igreja, não é encontrada em um culto religioso, em um entretenimento, um culto, não é encontrada nem mesmo em uma comunhão
entre muitas pessoas que são de fato legais. Porque no final você ficará vazio e estará sozinho com o que você realmente precisa. O que eu realmente preciso é a única fonte de vida abundante. E essa vida abundante, essa é a pessoa de Jesus Cristo. E ao estudarmos as Escrituras para conhecer a Ele, nós vamos crescer nessa vida abundante. Eu conheço tantas pessoas que estudam as Escrituras, você sabe, para encontrar princípios de vida, para melhorar. Isso não é propósito da Bíblia. Olha, eu ouço pregadores dizendo a primeira coisa que você deve fazer é ler uma passagem e perguntar a si mesmo o que isso diz sobre mim. Não, não. A primeira coisa que você deve fazer é o que isso me revela a respeito de Deus. E especificamente o que isso me revela sobre a revelação de Deus de si mesmo através do seu Filho. E muito mais você vai conhecer o Filho dele. E entender o trabalho, a obra dele no seu nome. E o que ele continua a fazer e o que ele promete fazer. Quanto mais abundante será a tua vida. Jesus disse que eu vim para lhes dar vida e vida em abundância. Não simplesmente moralidade, não simplesmente ética, não apenas um culto na igreja, não apenas uma maneira certa de viver, mas eu acho que a ideia aqui para mim, do que eu vejo, é uma alegria abundante, uma vida de comunhão com uma pessoa incrível. Eu não obtenho alegria abundante, às vezes, assim, com o ministério. Eu não obtenho alegria abundante com as provações e sofrimento. Mas, sempre que a minha comunhão com Ele é real, existe a fonte de alegria abundante. Agora, outra coisa que eu quero falar não é apenas uma alegria abundante, mas é uma vida interna. Lembre-se do que eu falei sobre como você pode obter entretenimento, você pode adicionar coisas à sua vida, isso vai te trazer algum tipo de aparência, ou vai te enganar na vida, mas não é realmente a vida. Mas Jesus disse no capítulo 4 de João, versículos 13 e 14, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora, eu não quero que vocês interpretem essa passagem errada, porque se vocês fizerem isso, vocês vão ficar desapontados. Mas você vai estar desapontado não com as Escrituras, mas pela sua interpretação errada. Isso não quer dizer que a vida do cristão é simplesmente uma vida contínua internamente, borbulhando de alegria. Às vezes há uma grande alegria e há experiências maravilhosas na alegria do Senhor, que é indescritível e cheia de glória, mas outras vezes também haverá e há sofrimento, lutas com as dúvidas e até vazio, tentando voltar atrás. Mas o que você vai ver como um verdadeiro crente é que mesmo no meio disso, haverá algo substancial em você. Algo que ainda faz com que você persevere com esperança e siga em frente. E é nesses momentos em que, quando você não sente nada, jovem, e ainda assim está acreditando em Deus, mesmo que você não sinta nada, que Deus é mais glorificado porque vê que você está confiando no caráter dele. Que embora haja apenas escuridão ao seu redor, mesmo que possa haver dor, sofrimento e até mesmo dúvidas, intrigas irritantes, lutas contra você, que você confia no nome do seu Deus. E tantos cristãos acreditam que o homem, me sinto tão maravilhoso, Jesus é tão real para mim, e há tanta alegria, eu devo estar glorificando a Deus. Sim, você está glorificando a Deus, mas eu quero que vocês saibam que quando parece não haver nenhum riacho borbulhando, e parece que tudo está desligado e não há nada além de escuridão, e uma espécie de dormência, e ainda assim você diz, mesmo assim, agora eu vou confiar no meu Deus. O que está acontecendo é que aquele riacho, ele ainda está te alimentando, aquela primavera, alimentando aquela primavera, ainda está brotando, talvez não seja tão borbulhante, mas é tão nutritivo, e ele está fazendo você perseverar. Então se regozije nas duas coisas, jovem. Quando você tiver a sensação de uma alegria maravilhosa e alegria em Cristo, louve a Deus por isso. E quando parecer não haver nada além disso, apegue-se ao seu caráter, à sua palavra. E a sua palavra, e alegre-se nela. E quando a vida eterna? Agora, quando as pessoas pensam na vida eterna,
estão sempre pensando na vida para sempre. E isso certamente é um dos significados. Uma vida para sempre. Mas a vida eterna, ou vida eterna, ela é mais do que uma quantidade de vida boa. Ok? É uma quantidade que significa uma grandeza. Vida eterna tem mais a ver com qualidade de vida. Agora, eu não quero ser banal, mas eu quero que vocês entendam isso. Que há um sentido em que as pessoas que estão no inferno, elas viverão para sempre. E mesmo nesta vida, pode ser mais difícil viver do que morrer. E assim, a duração dos dias não é necessariamente uma coisa maravilhosa em si. Mas o que a vida eterna está falando não é apenas uma quantidade de dias, ou anos, ou séculos, mas uma qualidade de vida. A qualidade de vida que se experimenta em um relacionamento reconciliado com Deus. Ok? Agora, quando começa a vida eterna, jovem? No momento em que você acredita, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No momento em que você acreditou, você entrou na vida eterna. Agora, veja João 17:3 e veja o que diz. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Agora, ele não está negando que a vida eterna é para sempre. Ele ensina isso em outros lugares. Mas o que ele está dizendo aqui é que é mais do que apenas um monte de dias. O que é? A vida eterna. Esta é a vida eterna. Que eles possam te conhecer, conhecer o Senhor, que eles conheçam a Deus. Para que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha, na minha vida, eu fui criado em uma fazenda em Illinois, mas agora, como um homem mais velho, já estive na maioria dos continentes. Eu vi tudo, desde as pirâmides do Egito até, Petra, as selvas da América do Sul e da Ásia e assim por diante. As grandes cidades da Europa, tantas coisas. E eu gosto disso, mas todas elas são limitadas. Você entende? Tudo isso é finito. Você pode procurar por isso e dizer, isso é maravilhoso, mas logo você vai chegar ao fim da glória deles. Esse não é o caso de conhecer a Deus. A glória de Deus, o que eu quero dizer, glória? Sua virtude, o seu mérito. Aqui está outra palavra que não é usada com frequência, sua beleza. O seu esplendor, sua maravilha é infinita. Então, para que vocês possam persegui-lo por toda a eternidade, e você nunca vai chegar ao fim disso, você vai perseguir e não vai chegar ao fim, você entende? E essa é a vida eterna. Indo cada vez mais fundo no conhecimento da glória de Deus. Junto com tudo mais, seja o que for que seja, enfim, tudo que eu sei, que são as Escrituras, dizem que o olho não viu e o ouvido não ouviu o que o Senhor preparou para nós, seu povo, aqueles que amam Ele. Você entende? Mas posso te assegurar que não é um culto religioso, é uma entrada para a glória de Deus. Outra coisa que é maravilhosa sobre o fim desta vida eterna e que eu quero dizer é que quando paramos de viver neste mundo e entramos na vida eterna, eu acho que a coisa que mais me anima é que eu não vou mais pecar contra Ele. Que o meu coração, que é duro, por isso eu peco. E por isso eu gosto de dizer às pessoas, tudo que você pode ter ou desejar no céu, porque você foi transformado à imagem de Cristo e nada que você deseje pode ser errado. Você vai viver nessa liberdade de santidade perfeita. E então, olha, jovens, Ele é a fonte da vida. E Ele é a fonte da vida eterna, uma vida abundante e toda a vida espiritual. Mas eu quero que vocês saibam disso, que tudo flui do Calvário. Temos vida
porque Ele venceu a morte. Nós temos paz com Deus, porque naquela cruz Ele sofreu a ira de Deus que nos era devida. Então, de novo, saibam disso. Tudo que nós temos, absolutamente tudo que nós temos, é o resultado da pessoa e da obra de Jesus Cristo no nosso nome. Ok, bem, maravilhoso. Tenham um ótimo dia. Eu espero que isso tenha sido útil e na nossa próxima lição nós vamos terminar essa parte de ver Cristo nessas passagens em Provérbios e vamos falar sobre riquezas e honra. E então, uma das coisas mais esplêndidas sobre o nosso Senhor, que Ele é gentil. Ele é um Senhor gentil e paciente. Deus te abençoe.